Oi, pessoas. Não liga não que a cachorra tá fazendo barulho porque quer carinho. Mas faz um tempinho que eu não apareço aqui, né? Foi mal. Eu tava meio ocupado com, digamos, uma crise existencial, tentando mais ainda arranjar um emprego, porque, né? Eu tô desde 2016 atrás de um, então, porque eu tive um ano sabático, digamos assim. Sabático não necessariamente no sentido bom, no sentido ruim que pode ter. Mas assim, pulando esse papo, que eu não tenho o que falar, podem achar que é desculpa, não é? Tanto faz. Mas eu vim falar de arte. Por quê? Porque sim. E não, tipo, explicar o que é arte, sinceramente, na minha visão. Eu vim explicar o que é classificações de artes que eu fiz da minha cabeça. E espero que as pessoas entendam, porque parece que tem uma confusão na maioria das pessoas quanto ao que é arte. Tipo, eu vou separar logo que existe cultura e arte, tá bom? Cultura e arte. E tem um senso comum. E bom, senso comum, vocês já sabem o que é, né? É aquilo que está no senso geral, é comum a todos e determina se aquilo é comum a você dentro de um contexto, geralmente. Se vocês fazem parte dessa sociedade daqui, ou de outro país, ou de outro planeta. Teoricamente, se tiver vida em outro planeta. Não ligo. E bom, o senso comum vai ser a coisa que vai mais te fazer estranhar algo que é fora do teu círculo. E não, geralmente, fazer com que você fique preso a ideias e ideais e percepções de um meio só, muitas vezes, porque é confortável, porque é o que você mais confia. Então você vê aquele funk, aquela obra que você não gosta, aquilo que você não entende, você vai rejeitar, por causa desse senso comum, que é o que muita gente faz. Segue o senso comum, pra que isso? Pra que fez isso? Não tem importância, tá ligado? A cultura, no caso, é aquilo que o ser humano produz. Só que a cultura varia de sociedade para sociedade. Ela muitas vezes é guiada pelo senso comum? Sim, mas muitas vezes não. Tipo, uma cultura quanto a tomar banho ou ao que comer. Mesmo existindo outras coisas para comer possivelmente. Tipo, eu não gosto de feijão nem de arroz. Eu tenho uma certa aversão, mas eu ainda como arroz. Mas aqui onde eu moro, é muito de praxe, é muito comum comer arroz, feijão todo dia, tá ligado? Todo dia. É o prato principal do país, basicamente. Principal. Enquanto, tipo, sei lá, a cultura daqui da parte mais do Nordeste, que tem os caboclos de lança, tá ligado? Que aparecem muito no carnaval, não é muito comum lá no Sul, nem no Amazonas. Lá pra cima, pro Acre, pra etc, tá ligado? Isso é cultura, são essas coisas que formam o hall de ideias da cultura local, geralmente, ou de um país, porque o Brasil tem muito uma cultura que é muito relembrada no exterior, que é a cultura do carnaval, que acontece no país todo, consegue entender? E a arte geralmente está inserida dentro disso, mas nem sempre ela está inserida. Às vezes ela é chamada de disruptiva ou de danosa, porque as pessoas da própria cultura em que ela foi inserida ou que ela foi criada não compreendem, não conseguem compreender ou não têm noção do porquê aquilo existe, simplesmente. E com o uso do senso comum, elas rejeitam, muitas vezes. Seja por razões culturais como religião, sejam por questões de ignorância e sejam por questões de preconceito mesmo. Então, assim, levando isso em consideração, eu vou classificar os tipos de artes que eu vejo que existem do meu ponto de vista. Tem a arte
que é aquela considerada a grande arte moderna não, arte contemporânea, a arte de alto valor, sabe? É, que é balela, é literalmente balela, é só uma questão de preconceito social, que é a cultura que pouca gente deve ter acesso por uma obrigação de um preconceito social, tá ligado? Sabe aquelas pinturas realistas ou sei lá, deixa eu pensar num exemplo mais palpável. Pinturas como eh, a Mona Lisa, por exemplo, O Grito, essas que são consideradas as artes de classe alta, daquelas esculturas realistas que toda branca, que hoje em dia já sabe que quando foram feitas eram coloridas, que são tratadas como uma arte separada hoje em dia da alta cultura, da música de alta cultura, das orquestras, tá ligado? É só uma arte feita para separar as classes sociais e só. Se fosse considerar a grande massa da população humana, aquilo não representaria a humanidade, nem as suas classes em si, só a classe alta que quer se diferenciar de alguma forma. E por muitas das vezes tem obras de arte, esculturas que são usadas simplesmente para. Como eu posso falar isso sem o algoritmo pegar e me banir? É, sabe quando você vai lavar roupa? Então, a mesma coisa, só que com dinheiro, entendeu? Muitas vezes as obras de artes assim de alta cultura, que são levadas para galerias, para não sei o que, são simplesmente infladas o valor delas para serem vendidas e você, por meio de mecanismos, como é o nome? Mecanismos do Estado, você conseguir limpar essa coisa e permitir que você tenha isenções fiscais, digamos assim, entendeu? Muitas vezes é assim. Esse é um tipo de arte, mas tipo, é considerado de alto padrão porque tem gente que precisa desse tipo de arte para não ter que pagar imposto, para passar a perna no seu país. Isso é entendível, né? Tem um segundo tipo de arte, que é assim, é a arte popular, que geralmente, tipo, arte de carnaval, arte de interior, tá ligado? Essa arte que é comercial, mas não é levado para as altas classes, porque as altas classes consideram como, não consideram como arte, consideram como bugiganga de gente de baixo clero, entendeu? Mas é arte. Você tem que considerar que é arte, porque se você tirar os preconceitos de uma classe social dominante, você é arte. Ela tem um propósito, ela transmite alguma coisa, e a arte simplesmente tem o objetivo de transmitir algo, causar uma reação, sabe? Tem uma função ali estética muitas vezes. Não dá para exatamente definir arte, mas arte popular é essa arte que todo mundo tem acesso. E uma subcategoria, digamos assim, é a arte do que eu considero, eu vou chamar de arte favelada, digamos assim, entre aspas, arte favelada, que eu não tenho nome melhor no momento. Eu só consigo pensar nesse nome que é utilizado como uma forma de agressão verbal. Só consigo pensar nisso agora. Depois eu penso em outro nome. Assim, é a arte que vem do gueto, das classes mais oprimidas, sabe? Sabe aquele funk? Tipo, pode parecer estranho, mas funk é uma parte da cultura aqui do Brasil. E a arte que é produzida, uma arte mais com foco nessas comunidades mais segregadas, ainda assim é arte. Mesmo que tenha o preconceito da arte do pessoal que cultua a arte popular, com essa arte mais de baixo padrão, digamos assim. Ainda assim é arte. Uma criança, por exemplo, produz arte, é um outro tipo de arte, é uma arte infantil, uma arte não desenvolvida muitas vezes. Mas, às vezes, algumas vezes, quando ao estimular crianças que produzem uma arte de uma excelente qualidade, entendeu? Ainda assim é arte. E tem
quarto tipo, eu tô no quarto tipo, eu acho, que é a parte da arte digital. É mais voltado para o digital, que é o estético, que é aquilo que não existe fisicamente. Essa arte digital, que tem inúmeros problemas acontecendo ultimamente por causa de IA, porque eu não sei por que inventaram IA para criar arte, quando ela rouba o trabalho de gente que literalmente sobrevive disso. Mais uma vez, uma evolução tecnológica que não prepara as pessoas para sobreviver. Na verdade, cria um problema. Mas assim, arte digital, qual o objetivo da arte digital? Muitas vezes é só ser bonito, representar algo para uma pessoa específica, mas ainda assim é arte. Não quer dizer que não seja arte. A arte tem muitas vezes o objetivo grandioso de transmitir emoções, sentimentos, refletir a realidade, mas assim, arte digital de um furry. Quando um furry pede um desenho do seu fursona fazendo algo específico, tipo conversando com os amigos, simplesmente num bar, por exemplo. Ainda assim é arte. Você pode não considerar uma grande arte como as grandes classes sociais, blá 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 blá, tá ligado? Mas ainda assim é arte. Tipo, é um tipo de arte. Tem a arte mais adulta? Tem. Não deixa de ser arte. Existe um bocado desse tipo de arte por aí. As pessoas só não consideram porque ou elas não sabem o trabalho que dá, ou não entendem aquilo que está sendo representado, porque é muito de nicho. Essa arte mais digital, mais de nicho, é muito específica e muitas vezes ela é rejeitada pelo senso comum, porque quando a pessoa está presa muito nas suas pequenas culturas religiosas, preconceitos, ela vê aquilo e estranha de imediato. Ela não tem reação, ela não tem uma base para entender o que é aquilo. E ela vai rejeitar, que é uma coisa normal, mas não muito aceitável. Tipo, você pode até rejeitar, mas se você partir para uma rejeição mais grave, eu considero que você tem um preconceito muito maior do que eu esperaria normalmente de uma pessoa sã. Bom, eu só queria lembrar que existe a arte do grotesco, que é aquilo voltado para coisas mais grotescas, escusas, que embora eu mesmo pessoalmente tenha um certo preconceito com esse tipo de arte, porque ela visa representar coisas horríveis, nojentas, mas assim, ela pode ser usada em filmes, pode ser usada em representações visuais, tipo em exposições, e ainda seria válida. O meu problema com esse tipo de arte é quando ela representa coisas muito horrendas, terríveis, para satisfazer gente doente. Aí eu tenho um problema. Que tipo, a pessoa faz essa arte grotesca com o único e exclusivo objetivo de gerar um engajamento de gente perversa e doente que faz mal para outras pessoas. Muitas vezes tá disfarçado com um visualzinho bonito para não chamar tanta atenção. Mas se você é uma pessoa que já tá atenta a esse tipo de coisa, você percebe quão doente e perversa uma pessoa dessa é. Tá ligado? Porque ela não só faz, ela gosta. E assim, um lembrete. Um lembrete. Se você vai pedir um desenho, uma arte, uma escultura para alguém, qualquer que seja o tipo de arte, pague a pessoa. Hum, E mais ainda, se for algo muito específico que só você gosta, pague antecipado. Se for algo de muito de nicho mesmo. Eu não tô falando nem de fur, eu tô falando de coisa pior. Você paga adiantado e tem coisa que não se pede, tá? Tem coisa que não se pede. Eu gravei até no Tico Tico. Eu taquei fogo num desenho porque uma pessoa me pediu algo extremamente nojento e sem noção. Eu comecei a fazer o desenho simplesmente porque eu tava testando meus limites nesses últimos meses. Limite de desenho, limite da minha arte. E sinceramente, foi tão ruim, mas tão ruim, que o desenho saiu horrível. Meu traço não ficou completamente como é o meu traço normal. E eu literalmente peguei um pote de metal, picotei o desenho todo e taquei fogo. 2 vezes. Não foi uma vez só. Eu taquei fogo 2 vezes e gravei.
tá? Pague seu desenhista. E pense no que você tá pedindo às outras pessoas, porque tem coisa muito horrível por aí. E terminar, né, de dizer o que é isso no fundo. É um desenho que eu fiz há um tempão atrás do Querubimon, só que no meu estilo e pintando em tinta acrílica. E tipo, eu acho que eu estava usando só vermelho, branco, titânio, vermelho China, branco titânio. Eu estava usando azul cobalto, algo assim, e amarelo cádmio. São essas cores que eu usei aí. Esse verde aí é composto, tá? Então, é isso. Até.